que faz com que a sua atenção fique presa quando você assiste um filme, uma série, quando você está lendo um livro, é exatamente o mesmo fator que vai fazer com que as pessoas prestem atenção quando você está criando um vídeo para o YouTube, quando você está fazendo um criativo de tráfego, quando você está criando uma página de vendas, quando você está criando o seu próprio curso, a sua metodologia, quando você está escrevendo para alguém, que é a sua estrutura de roteiro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela Bezutti. Hoje eu quero falar com vocês sobre um ponto muito importante, que é a estrutura de roteiro. A estrutura, a gente tem dois pontos quando a gente está falando de roteirização, que é a estrutura do roteiro e o modelo que você vai usar. Nesse vídeo, eu quero te ensinar uma forma completa para você desenvolver um roteiro inteiro aí para você, para qualquer aplicação que seja, tá? No final desse vídeo eu vou mostrar, inclusive, o roteiro que eu usei para esse vídeo aqui. Mas antes da gente começar, o que a gente vê muito, principalmente em criativo de tráfego, em vídeo para YouTube, que alguns vídeos eles tendem a não performar tão bem, justamente porque não houve, né? Não existiu esse planejamento prévio de como que você vai apresentar isso para alguém, porque tem que existir. Para imaginar a estrutura de um filme, a estrutura de uma série. Por que você fica sempre querendo assistir os próximos 10 minutos, querendo assistir o próximo episódio? Porque existe uma criação de ideia, né? Existe uma linearidade na compreensão, então é sempre uma coisa evolutiva que gera curiosidade na pessoa que está assistindo. E é exatamente isso que você tem que entender e trazer para a sua produção de conteúdo, porque assim você vai ter um conteúdo mais atrativo e, consequentemente, você vai ter mais resultado com ele. Então, o que a gente vê é pessoas que não planejam têm o menor resultado se comparado às pessoas que planejam, tá? Por que a gente faz, só antes de eu te mostrar, por que a gente faz nos primeiros vídeos, né? Provavelmente você vai assistir esse vídeo aqui e você vai falar, beleza, entendi como fazer um roteiro, vou fazer o primeiro roteiro do meu vídeo, ou o primeiro roteiro do meu cliente, ou vou criar uma roteirização para algum tema que eu vi na internet, enfim. Você vai querer desenvolver isso, mas isso vai se tornando cada vez mais difícil ao longo do tempo, porque você vai ficando com a ideia de que você já está capaz de fazer aquilo. Mas, na verdade, o que você cria ao longo do tempo, e eu digo isso porque eu também sofro desse problema, é a questão da preguiça, né? A gente sempre tem muita preguiça de escrever, porque eu vou te mostrar como montar, mas quando você se depara com a primeira página na hora de montar o seu roteiro, você vai ver que é realmente muito difícil de começar. Mas existe uns pontos ali que eu posso te ajudar, né? Umas dicas assim que te ajudam a dar o seu primeiro tranco ali para começar a escrever. Mas por que a gente tem preguiça? Porque pensar é muito caro, né? E ele é caro em dois sentidos, tá? Isso vale aí para você, principalmente que está querendo vender o seu serviço na internet, por exemplo. Pensar é muito caro, financeiramente e biologicamente. Primeiro porque, se você comparar, por exemplo, vai numa mesma fábrica, né? O engenheiro, ele ganha a mesma coisa do operador? Não, porque o engenheiro ele precisa pensar no projeto, pensar no produto, pensar em todas as variáveis daquele projeto para poder passar para o operador que simplesmente vai executar. Ah, você está falando que um que é inferior ao outro? Não, são atividades completamente diferentes, porém a atividade mais complexa é a do engenheiro, que é o cara que vai pensar, que é o cara que vai planejar. Mas é caro também biologicamente, porque a gente foi feito para sempre armazenar energia e não para gastar energia. Nós não somos seres gastadores de energia e o nosso cérebro ele gasta muita energia para funcionar, tá? Então existe o fator preguiça que te impede de sempre elaborar alguma coisa, tá? Mas voltando ali para nossa estrutura, o roteiro ele é o que vai te direcionar e ele é o que vai criar uma linha de raciocínio no seu público, tá? Então existem duas estruturas diferentes, tá? De roteirização. Primeiro, a gente tem o modelo de roteiro e aí a gente tem o checkpoint. Inclusive, eu acho que eu já vou até mostrar aqui para você, que é a estrutura desse roteiro que eu tô fazendo aqui para vocês, tá? Então a gente tem aqui o checkpoint, tá? Que é exatamente isso aqui, tá? Então tá tudo aqui em tópico e eu sei o que eu tenho que falar. E a gente também tem o word for word, que é o roteiro palavra por palavra, tá? Então não tem muito segredo. Tem gente
que vai preferir o checkpoint, né, que são os roteiros de pontinhos, assim, e tem gente que vai preferir o roteiro palavra por palavra. Qual é melhor? Não existe melhor, tá? Existe o que você se adapta mais, existe o que para você faz mais sentido, que é o que você consegue executar. Não necessariamente um vai ser melhor do que o outro, tá? E a gente tem também a estrutura do roteiro, que é o mais importante. E isso aqui vai funcionar para qualquer coisa que você for fazer, tá? Não só para um vídeo, mas ele vai funcionar também para, se você quiser, por exemplo, montar um curso futuramente, se você quiser montar um e-book futuramente, se você quiser fazer um criativo, enfim, para qualquer coisa isso vai funcionar, tá? Ele é dividido em alguns pontos. Então, primeiramente, a gente tem a introdução, depois a gente tem a abertura de ideia e curiosidade, e eu já vou explicar o que é isso, de ideia ou curiosidade. O desenvolvimento, a captação de atenção, e isso aqui é mais uma vez, ele é dobrado, né? Então a gente tem na abertura de ideia, você já tem uma captação de atenção e depois você faz a captação de atenção de novo e por fim a gente tem o fechamento. Então são essas 5 partes aqui que a gente divide um roteiro bem estruturado. A introdução, ela é a última a ser feita. Por quê? Já vou explicar. O que a gente vai fazer aqui? A abertura de ideia ou curiosidade. Basicamente, você vai dar um spoiler, tá? Isso funciona muito, principalmente para vídeo do YouTube. Por quê? Quando a pessoa entra no seu vídeo, ela já quer saber o que ela vai descobrir ali, né? Então você já dá o resultado para ela, você já dá o que você prometeu ali em thumb e título, você já entrega para ela de uma vez, tá? E é a mesma coisa quando você vai fazer um criativo de tráfego, por exemplo, né? O que você primeiro entrega para a pessoa? A dor que ela sente, né? Você fala que você tem a solução para a dor dela, você entrega um benefício que ela vai ter a longo prazo, enfim, tudo que é resultado você entrega logo no comecinho, tá? Depois você tem o desenvolvimento, que é a estrutura geral. Que é a estrutura geral. Tá? Nessa estrutura você vai simplesmente falar sobre isso, que foi o caso que eu fiz aqui, de explicar por que a gente começa o roteiro e não dá continuidade, que é pelo fato da preguiça, porque pensar é caro, porque a gente fez o comparativo do engenheiro e do operador, e aí eu comecei a explicar o checkpoint e agora estou explicando para você a estrutura. Então você está fazendo o desenvolvimento geral, né? A estrutura geral, você criou a ideia na cabeça da pessoa. Mais uma vez, você tem a captação de atenção. Então, normalmente, é nesse ponto aqui que a gente tem o CTA, tá? Que é o Call to Action. Quem já fez algum criativo aí sabe do que eu tô falando, né? O Call to Action é você chamar uma pessoa para fazer alguma ação. Então, ou é clicar no botão abaixo, ou é olhar alguma página, ou é baixar algum arquivo, enfim. Você sempre faz uma chamada para ação. E aqui, depois, a gente tem o fechamento, que é o encerramento da ideia, né? Então aí você, pessoal, então é isso, tá? Sempre tenta fazer um encerramento que você vai gerar alguma expectativa de uma próxima ideia, né? Da ideia seguinte, do que vai vir depois disso, que é justamente o que a gente vê em séries, né? Então, a partir de agora, assim, quando você assistir uma série, presta bem atenção em como que existe essa construção dessa ideia e como que é montada a expectativa do próximo passo, né? Da próxima... da etapa seguinte, tá? Basicamente é isso aqui que a gente vai fazer. Tá, tudo bem, entendi, mas não entendi como que eu vou estruturar. Vamos fazer aqui um modelo diferente desse modelo que eu fiz pra mim, então não vou trazer o meu tema para não ficar tão óbvio, tá? Vamos imaginar que você queira criar um conteúdo, por exemplo, sobre cansaço, né? A gente tem aí um conteúdo sobre... Quero falar porque 5 motivos que te fazem viver cansado. Tá? Isso aqui é uma ideia de tema, por exemplo. Então, o que eu preciso fazer? A gente sempre vai usar essas duas estruturas, tá? Então, você vai usar tanto o checkpoint quanto você vai usar o modelo checkpoint e você vai depois montar a estrutura da forma que você achar melhor. Por quê? Como que a gente cria um livro, por exemplo, né? Um escritor, ele não sai escrevendo um livro do nada. Vou fazer um livro... Opa!
Vou fazer um livro aqui sobre cansaço e ele já senta e já escreve. Não, isso não acontece. O que ele vai falar? Primeiro, ele vai definir o que é o cansaço, depois a desmotivação, depois ele vai falar sobre a depressão, depois ele vai falar sobre ambientes tóxicos, por exemplo. Depois ele vai falar sobre reabilitação ambiental, que é você mudar de ambiente, por exemplo. E assim por diante, tá? Feito isso, ele vai definir aqui os pontos dele. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não, não consigo. Ele vai definir aqui os pontos dele e depois ele define os subtópicos dele. O que é o cansaço? Por que nosso corpo fica cansado? O que é o cansaço físico? O que é o cansaço mental? E assim por diante, tá? Então, essa fase aqui de você sentar, claro que essa é a pior parte, né? Que é quando você senta, você tem uma tela branca, um papel, e você precisa começar a escrever. Mas se você começar a separar em tópicos, vai ser sempre muito mais fácil de desenvolver do que você simplesmente sentar e querer desenvolver o texto inteiro, palavra por palavra, o que você vai falar, enfim. Então, sempre montar essa estrutura, sempre montar o seu roteiro na estrutura de, primeiramente, de ponto a ponto, né? Então, você define quais são os tópicos que você vai abordar no seu vídeo, depois você vem com subtópicos. E aí você decide se você vai para um roteiro palavra por palavra ou se você simplesmente vai manter essa estrutura e vai ser capaz de improvisar ali na hora do seu vídeo, tá? Isso é uma questão muito particular, né, de você conseguir definir essa estrutura, mas é uma estrutura que vale muito a pena e fazer isso em todos os vídeos vai fazer com que você tenha cada vez mais repertório, então que você escreva cada vez melhor e desenvolva conteúdos cada vez melhores e que você tenha, consequentemente, muito mais resultado com o trabalho que você está executando, com o que você quer oferecer para o seu cliente, enfim, tá? Então, essa aqui é basicamente a estrutura de roteiro que pode funcionar muito bem aí para você. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, aproveita e deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Tchau, tchau!